Bom dia, bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? Então vamos lá, ó. Já peço desculpas a vocês. Eu ia fazer uma gravação de vídeo, mas eu tô com a minha rinite alérgica muito ruim hoje. Então eu tô sem condições de aparecer em vídeo hoje. Então por isso que eu fiz essa gravação aqui da tela do meu celular para a gente conversar hoje. Então nós vamos falar sobre arte e consumo, tá bom? Então esse é o tema da nossa aula de hoje. E para a gente realmente chegar nesse contexto, né, de falar sobre arte e consumo, a gente precisa entender algumas coisas da história, principalmente da história da fotografia, né? Que aí depois também a gente vai ter um outro contexto para uma outra atividade, mas que uma coisa tem sempre a ver com a outra. Então a primeira pergunta que nós nos fazemos agora é: o que você vê na imagem de fundo? Será que nós estamos enxergando apenas um corredor de supermercado? Apenas prateleiras? Apenas produtos coloridos? O que tem por detrás disso, né, dessas imagens que nós estamos vendo aqui agora, que tem a ver com o nosso tema arte e consumo? Onde e de que forma temos a presença da arte nesses corredores de supermercado? Aonde é que está inserido o contexto artístico presente aí, nessas prateleiras e nesses corredores de supermercado? Será que a arte também pode ser consumida? Pois é, essas são algumas de muitas perguntas que nós nos fazemos quando nós vamos falar sobre arte e consumo, né? O que nós vemos de verdade quando nós vamos fazer alguma compra no supermercado? O que torna tão atrativo aos nossos olhos para que a gente tenha, né, vontade de pegar certo produto, de consumir certo produto? O que nos chama a atenção? Será que é só realmente o produto interno inserido naquela embalagem? Ou nós acabamos comprando, né, porque uma embalagem é mais chamativa do que a outra? Será que nós compramos uma embalagem que tem apenas duas cores e letras? Ou nós preferimos comprar uma mais colorida, que tem um comercial melhor, que tem uma visibilidade melhor? A arte dentro do consumo, ela vem despertar justamente isso na gente. Essa escolha por produtos que chamem a nossa atenção. E aí nós partimos agora para um outro contexto. Do supermercado para as galerias. Quando é que começou a ter essa ideia, né, de que a arte poderia ser consumida? Aonde é que começou a ter essa correlação, essa associação entre esses dois temas, arte e consumo? Nós vamos viajar agora lá para a década de 60 para entender um pouco mais sobre isso e de que forma, né, foi que isso começou. Então, alguns produtos encontrados nas prateleiras, né, serviram de inspiração para alguns artistas. Isso aconteceu com Andy Warhol na década de 60, onde as latas de sopa Campbell's inspiraram uma de suas obras. Então nós temos aqui a lata de sopa Campbell's original e nós temos ao lado as obras de arte dele, né? Uma parte da obra de arte dele, na verdade. Então, com essa inspiração, o mercado começou a mudar muito, né? Por quê? Porque começou a ser inserido contextos mais alegres, contextos mais chamativos, cores mais vibrantes, um novo designer, uma nova estrutura nessas embalagens para justamente causar isso, chamar a atenção das pessoas, fazer com que, né, o consumo desses produtos se tornasse muito maior através de uma outra imagem dada a esses produtos. Então, se a gente chegar lá no mercado e ver um produto que está em preto e branco, com certeza, né, você vai fazer uma associação não 100% positiva desse produto, por mais que este produto seja excelente.
Mas aí você tem do lado dele um outro produto que tem uma cor mais vibrante, uma cor mais intensa, que você percebe que tem uma estrutura, um design mais elaborado. Então você vai comprar, né, por aquilo que chama mais a sua atenção. Então nós acabamos realmente comprando mais pelos olhos, né, do que por entender do que se trata o produto que está dentro daquela embalagem. Então, ao ser inserido esse contexto mais alegre, né, as coisas começaram a mudar, né, dando essa correlação entre arte, né, e consumo. Então, a criatividade dos artistas fez com que o consumo de certos produtos aumentasse muito mais nas prateleiras. E foi o que aconteceu, né, com essa lata de sopa da marca Campbell's, né, aonde, né, os empresários, né, atenderam essa ideia, né, aceitaram essa ideia de Andy RuPaul, né, de tornar tudo mais colorido, dar uma visão melhor. E aí foi uma explosão na década de 60 a venda dessas sopas. A arte, né, assim como outros segmentos, sofreu transformações de acordo com o contexto de cada época. Um marco histórico que mudou definitivamente a vida das pessoas foi a Revolução Industrial. Ela trouxe desenvolvimento para diversas áreas durante o período de transição entre os séculos 19 e 20. Surgiram os principais meios e técnicas de comunicação, como a fotografia, o cinema, o rádio e a televisão. Então, entre essa transição aí do século XIX e o século XX, né, foi onde surgiram, assim, teve uma explosão, né, de ideias e de técnicas surgindo justamente para essa área, para a área da comunicação. E aí veio, né, a fotografia, o cinema, o rádio e a televisão. A primeira fotografia reconhecida, né, é uma imagem produzida em 1826 pelo francês Joseph Nicephore, numa placa de estânio coberta com o derivado de petróleo fotossensível chamado betume, da Judéia. É uma tinta preta. Tá? A imagem foi produzida com uma câmera sendo exigida cerca de 8 horas de exposição à luz solar. Então ele, Joseph, né, teve essa ideia, esse insight, né, de fazer uma produção para tentar tirar uma imagem, né, diferente de um lugar. Então aí ele teve, né, que construir essa máquina, mas ela teve que passar por todo esse processo de 8 horas. E hoje é instantâneo, a gente tem isso, né, através do celular ou através mesmo de uma máquina fotográfica, porque tudo é digital hoje. Eu lembro que na década de 90, né, quando surgiu e teve essa explosão de fotografias, a gente tinha que, né, ter uma máquina fotográfica, tinha que ter um rolo de fita, né? E aí a gente tinha que mandar revelar, tinha que esperar um certo tempo, a gente recebia isso aqui quase que uma semana depois. E hoje é tudo muito instantâneo no nosso celular, a gente já consegue acompanhar muito bem. E dificilmente hoje em dia, né, a gente faz a impressão dessas fotografias. Por quê? Porque nós já temos as nossas redes sociais, onde nós criamos os nossos álbuns digitais e deixamos tudo exposto lá, né? Mas anteriormente não. Então, como é que era difícil para as pessoas nessa época, né, terem uma foto, né, para guardar e para documentar sobre algo que aconteceu. Então, hoje, nada fora das nossas lentes de celular e de câmeras passa por despercebido. Todos os momentos, né, sejam eles internos ou externos, sejam pessoais, né, ou fora do nosso, né, nosso convívio ali, tudo é clicado, tudo é registrado de uma maneira muito rápida. E aí a gente para pensar, né, como é que era para as pessoas, né, antigamente terem que fazer isso, né? Porque primeiro veio a pintura e depois veio a fotografia. Então, assim, tudo era um processo realmente mais dificultoso. Então, hoje,
A quantidade de imagens que nós vemos hoje no nosso dia a dia, né? As pessoas antigamente não viram nem em 50 anos de vida delas. Então, a quantidade de imagens que nós vimos hoje, só no dia de hoje, não se compara a 50 anos de vida, né, que as pessoas poderiam ter visto, né, em épocas passadas. Então, o nosso registro hoje ele é muito mais instantâneo. A gente consegue acompanhar esse processo muito mais rápido, né, do que era feito anteriormente. E aí, ao final da Segunda Guerra Mundial, né, no ano de 1945, houve um forte crescimento industrial, né, e possibilitou o acesso mais amplo ao consumo e o surgimento intenso e repentino de facilidades para a vida no cotidiano. Com isso, criou-se uma indústria cultural, com objetos artísticos que passaram a ser vinculados à ideia de lazer e entretenimento. Então, o que nós estamos vendo aqui nessa imagem aqui agora é uma arte chamada pop art, que surgiu, né, nesse período aí pós-guerra, né, pós-Segunda Guerra Mundial, lá pela década de 50, 60, isso começou a se tornar muito visível, né? E isso foi um dos tipos de arte mais utilizada pelos artistas na década de 60 para fazer essa correlação entre arte e consumo. Então eles começaram a criar mecanismos mais alegres, mais coloridos, realmente para chamar a atenção das pessoas, né? E aí se criou-se essa indústria cultural para justamente trazer, fazer esse vínculo, né, entre lazer e entretenimento para as pessoas, para que as pessoas não simplesmente fizessem um consumo por fazer, mas que elas tivessem as suas marcas preferidas, as suas marcas favoritas, consumindo mesmo de verdade, né? Atentos ao seu tempo, né, alguns artistas da Inglaterra e dos Estados Unidos começaram a utilizar objetos industrializados, né, peças de publicidade, propaganda de televisão, jornais, revistas, cartazes, histórias em quadrinhos e outras formas populares de comunicação, como referência para suas produções, né? E isso é o que nós estamos vendo aqui nessa tela agora. É o pop art. Então eles começaram a pegar tudo na área de comunicação, de entretenimento, começaram a associar esse tipo de arte chamado pop art ao consumo, né? Então o consumo de produtos aumentou assim exorbitadamente, assim. As pessoas fizeram realmente a década de 50 ali de 60 e de 70 um consumo muito mais industrial, né, do que algo que tivesse ali realmente no dia a dia deles, assim. Então esse consumo na vida das pessoas aumentou muito, né, através dessa indústria cultural. E aí a gente fica aí com essa primeira parte, né, do nosso tema chamado arte e cotidiano. A gente encerra por aqui esse nossa pequena aula. Espero que vocês tenham gostado dessas ideias. Eu estou utilizando esse aplicativo Collage Picture, que dá para você fazer muitas montagens de fotos, fazer essas fotos coloridas e divertidas, inserir esses emojis, né? Dar essas ideias aí, colocar tipo revista em quadrinhos. Então ficou muito legal, eu gostei muito do resultado, espero que vocês também tenham gostado. E aí na próxima aula a gente vai fazer uma aula via aplicativo Zoom, tá? Para a gente falar um pouco mais sobre isso e para a gente falar sobre uma atividade também. E aí vocês já vão fazendo a pesquisa em casa sobre fotojornalismo, tá? Nós vamos trabalhar, fazer uma atividade sobre fotojornalismo aqui da nossa cidade, do Morro do Chapéu, com esses aplicativos, com essas aplicações de pop art, tá bom? Um beijo, meus amores, fiquem com Deus e a gente se vê na próxima aula.